Você sente que o brasileiro ele cuida bem do dinheiro? Não, imagina. Não cuida? Você acha que você cuida bem do seu dinheiro? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Olha, só durante a pandemia, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram inadimplentes, que não estavam antes, ou seja, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Porque uma coisa é você estar endividado, ou seja, você tem uma parcela para pagar. Isso já é o endividamento. Tá. Passou no cartão de crédito em 2 vezes, já está endividado. Outra coisa é você não conseguir pagar essas parcelas ou não conseguir pagar o boleto. Aí você fica inadimplente. E essa é a maior demonstração de que o brasileiro não sabe. E são mais de 65 milhões de brasileiros nessa situação. E o brasileiro gasta... O gasto dele é o que? Instinto? É vazio? O que faz? A gente vive num país muito desigual, né? Quando a gente fala que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco. E com a pandemia a gente tem mais pessoas ainda ganhando ainda menos. Então, até 8 anos atrás, não, menos, até 4, 5 anos atrás, dava para falar que era muito por conta da falta de educação dessas pessoas e de uma necessidade extrema de viver o presente. Então, eu quero ter agora essa política de dar crédito para todo mundo, financia mesmo. 45 vezes. Ferrou milhões de pessoas, porque não é sustentável. No momento em que os empregos começaram a terminar, a acabar, essas pessoas tinham dívidas assim de longuíssimo prazo, com juros muito altos, que o Brasil é um país de juros altíssimos, a dívida aqui é ruim. Tipo, nos Estados Unidos tem muito mais endividado, mas os juros lá são muito baixos. Aqui a gente tem menos endividamento, mas um endividamento péssimo, muito ruim. E aí, o que aconteceu? Todo mundo se fudeu. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa que faz cobrança. E ele me falou uma coisa que absolutamente eu não sabia. Que se você tem uma dívida hoje, você pode negociar ela por muito menos do que você realmente deve. As pessoas querem, os bancos, os credores, eles querem que você pague suas dívidas. Então, às vezes, não tem muito sentido você ficar devendo durante tantos anos se você realmente enfrentar o problema, né? E sabe o que é pior ainda, Rafinha? É que quando você é um bom pagador aqui no Brasil, você se ferra mais ainda. Por quê? Porque essas empresas, elas estão dispostas a negociar com quem parou de pagar. Mas elas não estão dispostas a negociar com quem paga. Por exemplo, quem tem um crédito consignado, aquele que cai direto na folha. Não importa que você está pagando juros abusivos, que você está pagando 3% ao mês sobre um dinheiro que certamente você vai ter, porque o consignado é aquele que pega direto na folha, né? Tipo, já come do salário da pessoa. Ou seja, é 100% de garantia que eu vou receber aquilo de volta. E costuma ser entre 2% e 3% ao mês de juros. E não tem nem como a pessoa não pagar, falar, não vou mais pagar. Não tem como. E essa pessoa se ferra, porque ela não consegue renegociar. Mas a pessoa que dá o balão, essa consegue renegociar. Por quê que isso acontece? No fluxo de caixa de um banco, pensa, você ficou inadimplente esse ano, tá? E aí você não pagou neste ano. Quando os bancos fecham o seu período anual, digamos assim, fecha o caixa de 2021, aquilo que você não pagou já entrou como uma despesa. Tipo, já entrou, como diz meu pai, tipo, foi pro buraco. Dane-se. Já entrou naquele fluxo daquele ano. Então, tudo que vier de lá para frente é lucro. Porque o teu dinheiro, se você não pagou no período passado, no ciclo passado, e você vai pagar nesse ano agora, me dá qualquer coisa aí, porque vai ser lucro. É isso. Porque eu já contei com esse prejuízo no ano passado. O que é nesse trato do brasileiro com o banco, o que é uma cagada que se faz muito dos investimentos equivocados, que o brasileiro, dinheiro em que a gente coloca em fundos, o que realmente dá dinheiro? É poupança? É fundo de renda fixa? Como funciona? Boa pergunta. Porque é uma loucura, é muita coisa. Assim. Eu acho que é um passo atrás disso, Rafinha. A gente aprende que a gente só vai ter alguma coisa na vida se a gente tiver um boleto para pagar. E isso faz com que nós nos tornemos presas fáceis. Porque
A partir do momento em que eu acredito que a única maneira que eu tenho de realizar um grande objetivo como ter a minha casa própria é fazendo uma dívida, que eu nem vejo como dívida, né? Porque eu acho que é casa própria. Quando eu faço financiamento, eu falo, nossa, realizei o sonho. Não, você realizou o sonho do banco. Porque a casa é dele. Até você terminar de pagar daqui a 30 anos, você vai pagar o triplo da casa, vai morando na casa do Banco do Brasil aí. É isso. Então, a gente aqui tem o hábito de acreditar que a gente só vai ter as coisas se a gente fizer parcelas. Então, acho que a primeira coisa é ter que mudar essa chave. Por que não fazer parcelas para você mesma? Nas quais você ganha juros sobre a sua disciplina de poupar mensalmente. Ganha juros que você fala é não pagar os juros que você teria que pagar? Não, é ganhar os juros. Como isso? Porque quando eu invisto, eu estou ganhando juros. Investir nada mais é do que você ganhar juros. Tá. Porque senão não faz sentido. Sim. A renda fixa mesmo, que muita gente fala, mas sem saber o que é, porque acha que a renda fixa é fixa. E não, a renda fixa ela pode ser inclusive variável em alguns casos. Mas a renda fixa é você emprestar dinheiro para o banco ou para o governo, que é o Tesouro Direto, e receber juros por esse empréstimo que você está fazendo. Perfeito. É você mudar de lado. Então, quando eu tomo uma dívida, eu sou devedor. Quando eu invisto, ainda mais em renda fixa, eu sou credor. Eu estou recebendo dinheiro. Entendi. Entende? Então, é você se colocar de um outro lado da mesa. Tá. E evitar ao máximo tomar dívida ruim, com juros altos. E o Brasil é o país dos juros altos. Não sei se você sabe, mas nós somos o segundo país com maior spread do mundo. O que é spread? Spread então tem a taxa básica de juros. Spread é a diferença entre quanto que o banco paga pelo dinheiro que ele está pegando emprestado com você e o que ele cobra do outro ser humaninho que está pegando dinheiro emprestado com ele. Tá. Então, vamos pegar esse banco aí que você citou. CDB. Que é quando você empresta dinheiro para o banco e ele vai emprestar para outras pessoas. Ele vai te pagar, se hoje com a taxa Selic a 3,5%, ele vai te pagar 3% ao ano. Tá bom. Pergunta quanto ele vai cobrar do coitado que está do outro lado pegando esse dinheiro emprestado. Chutarei. Sim, 6. Eu sou idiota. Foi idiota. Foi idiota o meu chute? Um pouco. Foi idiota. Ingênuo, não idiota. Não sei. 80. O quê? 300. Isso é spread. 80%? Só perguntar quanto é a taxa de juros do cheque especial. Você fica fazendo programa na Rede TV, não abre um banco, Natália, se você sabe esses segredos todos. Porque a minha tarefa é acabar com isso. Quebrar o sistema. Quebrar o sistema. Ótimo. Corroê-lo por dentro. Isso. Até que ele fique podre e derreta.